Esse é o nosso podcast Conta Pra Nós. Mais um episódio com dicas valiosas, informações importantíssimas para você tirar aquele seu projeto do papel e se atualizar com o que está acontecendo no nosso mundo. E o tema de hoje é um tema bastante oportuno. Os desafios e os benefícios de carregadores elétricos em condomínios. Aí no seu condomínio, tem carregador de carro elétrico? Não. Por que ainda não? O que aconteceu? Quais são as suas dúvidas? Esse podcast é para você. E para nos ajudar sobre este assunto, nós vamos conversar com o Bruno Daminelli. Obrigado, Bruno, aí pela presença. O Bruno Daminelli, ele é proprietário da Solel, que está aí instalando carregadores de carro elétrico já há um bom tempo aqui na cidade de Londrina. A Solel existe já há 15 anos, então tem uma vasta bagagem aí para ajudar você a tirar todas as suas dúvidas e a fazer a instalação também. Obrigado, Bruno, por ter aceitado o nosso convite, viu? Ô, Marcelo, eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, poder falar um pouquinho sobre eletromobilidade, carregadores e, especificamente, carregadores em condomínio, né? Que, como você falou um pouquinho, hoje, por que muitos condomínios não têm conseguido tirar isso do papel? Muitos moradores ainda estão encontrando dificuldades, síndicos, administradores, né? Então, quem a gente puder hoje contribuir para esse assunto, estamos à disposição. Legal, obrigado. Agradecer ao nosso patrocinador oficial, a Rende Keys Imobiliária, o imóvel que você procura com o atendimento que você merece. Soluções elétricas sustentáveis estão transformando condomínios em hubs do futuro. Mas será que estamos prontos para isso? Brunão, fala para nós, qual que é a relevância dos carros elétricos no Brasil e no mundo hoje? Marcelo, nós temos visto que esse assunto, ele está aí no centro de muitas discussões, né? Vemos ali Estados Unidos, Elon Musk vira e mexe, faz ali alguma coisa diferente. No Brasil, né, montadoras vindo instalar ali as suas instalações, suas fábricas, procurando a ajuda do governo. Nas rodas de conversa, né, vemos falando muito sobre isso. Então, assim, vemos que essa questão da eletromobilidade tem tomado força, tem ganhado mais proporções e tudo indica, né, pelo menos pelo que nós temos trabalhado, nosso conhecimento, que isso só tem a avançar. Legal. Bruno, quais os fatores estão acelerando, né? Quais fatores estão acelerando a adoção de veículos elétricos no mercado brasileiro? O que tem impulsionado a busca por veículos elétricos no Brasil? O que você acha? Marcelo, o que eu tenho visto, conversando um pouco com pessoas que possuem os carros, né? Então, muitas vezes procurar tecnologias diferentes, a questão ali de um conforto diferente, algo novo, né? Acho que isso, até a questão das redes sociais, a globalização trouxe muito isso, né? Sair um pouco do óbvio, experimentar coisas novas. Então, muitas pessoas têm ido atrás de carros elétricos e híbridos por causa disso. E nós vemos também a questão que muitas pessoas querem diminuir custos, né? Então, muitos aí querem procurar formas de andar de carro e economizar. Então, temos visto aí que esses são dois fatores aí que impulsionam bastante as pessoas a irem atrás dessas tecnologias. Legal. Uma coisa bastante interessante que eu tenho observado é que existe o carro híbrido, 100% híbrido, e tem o híbrido plug-in e tem o 100% elétrico. O híbrido, basicamente, né, você desacelera e freia, ele carrega, e o plug-in precisa de você carregar. A tecnologia na hora de carregar um carro 100% elétrico, ela é diferente para carregar um carro plug-in? Podemos dizer assim que o carregamento se dá da mesma forma. É o mesmo carregador que você recarrega um carro híbrido, plug-in, é o mesmo que você recarrega um carro 100% elétrico. Uhum. Qual é a grande diferença de um híbrido plug-in, nesse caso, e de um carro 100% elétrico? O tempo de recarga. Tá? A grande diferença, nesse caso, é o tempo de recarga, porque são baterias de tamanhos diferentes, né? Mas a forma de carregar, o estilo é a mesma coisa.
Entendi. Você acha que hoje a infraestrutura, os modelos de carregadores, eles estão acompanhando o crescimento da frota elétrica do Brasil? Tá. Você diz sobre infraestrutura, propriamente dita? Isso. Questão do Brasil, por exemplo, hoje. Nos Estados Unidos, por exemplo, se você viaja, a cada X quilômetros você tem uma estação para você fazer o carregamento. Uhum. E aqui no Brasil a gente vê bastante carro elétrico, mas a questão de infraestrutura está acompanhando, vamos dizer assim, o número de carros emplacados elétricos? Tá, legal. Então, inclusive, eu também tive a oportunidade de, algum tempo atrás, ir ali para Los Angeles e nós pegamos um híbrido plug-in. Uhum. E até é engraçado, porque nós não conseguimos encontrar carregador, porque daí muda, né? O carro híbrido, você recarrega ele normalmente em corrente alternada, tá? Que são os carregadores lentos. E os 100% elétricos, você normalmente recarrega eles lá fora, especialmente, nos carregadores de corrente contínua, que são plugs maiores. E nós não conseguimos encontrar os carregadores menores, os carregadores de carga lenta. Então, assim, lá fora, digamos, vamos falar ali né, Los Angeles, por exemplo, rapaz, quase todos os carregadores eram de carga rápida, né? Agora, vindo para a realidade do Brasil, já é o contrário. Por quê? Custos de infraestrutura, né? Então, vamos falar assim, um carregador de carga lenta custa, um carregador de carga rápida, vamos falar, custa 10 vezes mais do que um carregador de carga lenta. Mas lá fora, é nesse que eles investem. Aqui no Brasil, ainda não. Porém, nós estamos vendo, Marcelo, um movimento de investimento em infraestrutura. Então, por exemplo, tá? Nós, recentemente, na Soléu, vencemos 2 licitações para colocar carregadores em cidades pequenas aqui no interior do Paraná. Então, é uma ação que a Itaipu ela está fazendo. Ela vai investir recursos, né? Ela quem vai pagar para que essas cidades possam ter carregadores, pelo menos um a princípio, público, em aproximadamente 21 cidades aqui no interior do Paraná. Então, assim, nós estamos vendo um movimento acontecendo, mas ainda um pouco mais lento do que lá fora, né? Uhum. Bruno, qual que é o impacto da instalação de carregadores na rede elétrica de um condomínio? Falando de um condomínio especificamente. Tá, vamos agora então entrar na questão de condomínio. Olha, Marcelo, se a gente for pensar que em um condomínio a gente sempre tem que falar na totalidade, atender todo mundo, então isso causa um impacto grande. Tá? Vamos falar aí de infraestrutura, de fazer algo mais planejado, tá? Então, se a gente quer fazer a instalação em um condomínio, né, em um prédio, a gente precisa seguir alguns passos. Então, o primeiro passo é a gente entender a infraestrutura elétrica desse condomínio. Será que ele tem ali energia suficiente para atender todo mundo? Se ele não tiver energia suficiente para todo mundo, o que vai ser necessário para atender todo mundo? Então, esse é um primeiro passo. A partir dessas informações é feito um estudo, né? A partir dessas informações, aí é analisado ali junto com o síndico, o conselho, o que o condomínio quer fazer, qual é o caminho que ele quer fazer. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, para atender um prédio inteiro, é considerável aí a capacidade elétrica que esse condomínio ele precisa ter. Uhum. E como que se avalia essa estrutura do condomínio? Para ver se ela está pronta para receber ou não? Tá. Nós lá na Soléu, nós costumamos instalar um equipamento, né, que chama analisador de energia. E aí nós deixamos ali ele instalado, monitorando ali aquele quadro elétrico. E depois nós temos um histórico, que ele vai mostrar para a gente qual foi ali a corrente mínima, máxima, os períodos. Ele vai falar para a gente o histórico de uso do condomínio. E aí, em cima disso, a gente consegue entender quanto de energia esse condomínio tem. Aí nós fazemos um relatório, um laudo,
para que o condomínio possa ter essa informação, né, ali precisa. Tá, só para a galera que está em casa nos assistindo, eu tenho a estrutura do condomínio, né? Tem lá a luz que vai para cada apartamento, cada unidade de apartamento. Eu posso instalar nessa mesma rede os carregadores elétricos. Você diz da energia que vai para o morador? É, a mesma estrutura, Tá. mesma infraestrutura do prédio lá, que manda a luz para as unidades. Eu posso utilizar essa mesma rede para poder conectar com os carregadores elétricos? Ou eu preciso fazer uma infraestrutura à parte? Tá, vamos lá então. Normalmente no condomínio, nós temos ali a energia que ela é usada para as áreas comuns, que é a energia que atende elevadores, salões de festa, quadros das áreas comuns. E temos a energia que ela atende os apartamentos. Então vamos falar de pegar a energia que atende às áreas comuns, tá? Então ali a gente faz um estudo nessa energia das áreas comuns e utilizamos, depois a gente entra um pouquinho nesse assunto, que é fazer o rateio. Uhum. A questão de nós pegarmos a energia da infraestrutura que vai para o morador, aí nós vamos entrar em alguns detalhes com respeito a normas da Copel. Então, os condomínios, quando eles são feitos, né, projetados, normalmente você não consegue, falando na totalidade, vamos falar de prédios com 70, 100 moradores, você não consegue pegar da unidade consumidora desses 50, 70, 100 moradores, da unidade consumidora do apartamento deles, e levar para a garagem. Tá? Isso normalmente fica inviável tecnicamente, principalmente, mais do que custo. Uhum. Tá? Porque você vai ter que demandar um espaço, você vai ter que demandar, provavelmente, às vezes, passagens em locais que não vão existir. Tá? Então, e aí existe um outro formato, que é você colocar centro de medição, que seriam lá as unidades consumidoras, igual é dos apartamentos, exclusivo para os carregadores. Uhum. Tá? Então essa é uma outra forma de fazer. Então nós lá na Soléu temos feito muito da parte pegando da energia da área comum, tá? E já fizemos projeto também que a gente colocou centro de medição exclusivo para as estações de recarga. Uhum. E esses centros de medições, para ficar bem claro, assim, seria o quê? O centro de medição é o reloginho da Copel, vamos falar assim. Uhum. É aquele quadro onde o leiturista vai lá e vê quanto que você gastou. Então a gente coloca um medidor daquele, aí para a unidade que tem a vaga. Isso, passa por projeto da Copel, aprovação, por isso que eu falei, daí envolve Copel, né? Uhum. E aí você vai receber uma fatura de energia daquele centro de medição exclusivo da sua estação de recarga. Entendido. Legal. E Bruno, existem soluções tecnológicas hoje para adaptar prédios antigos a essa nova demanda, essa nova realidade? Existe, Marcelo. Nós lá na Soléu somos integradores da WEG. E a WEG ela tem um produto que chama Smart Charging System. WEG, patrocina nós, hein? Nós temos feito vários trabalhos em condomínios com essa solução da WEG. Uhum. E este sistema, o que ele é? Ele é um sistema inteligente que ele vai controlar a demanda de energia. Então vamos lá. Em determinado horário, o condomínio ele vai estar utilizando mais energia, né? Que é o horário de pico. Todo mundo entrando, saindo, elevador subindo, a galera na academia, ar-condicionado. Vamos falar ali que é o horário de pico. Com o sistema inteligente, a gente consegue enxergar isso e priorizar a energia para o condomínio. Então, o sistema inteligente ele vai evitar que tenha uma sobrecarga no sistema elétrico. Então, ele não vai permitir que muitas pessoas utilizem o carregador naquele momento. Ele vai ou baixar a potência, ou dependendo, ele vai limitar quantos carros vão estar carregando. Uhum. Conforme essa demanda do condomínio diminui, vamos colocar de madrugada. O condomínio quase que
fica parado. Elevador, portão, enfim. Então ele entende que agora o condomínio não está utilizando a energia e ele disponibiliza essa energia agora para os carregadores. Então esse sistema inteligente, ele consegue fazer com que aquela energia que você tem, ela seja direcionada conforme a necessidade. Então esse sistema inteligente, ele é muito propício ou indicado para condomínios mais antigos que têm uma entrada de energia, talvez aí com uma capacidade mais baixa. Uhum. Bruno, e qual que é o papel das empresas de energia na modernização das redes elétricas em condomínios? Olha, Marcelo, quando a gente fala em projetos mais novos, a gente tem tentado conversar com pessoas de engenharia, né, para já fazerem os novos condomínios pensando em algumas questões, algumas probabilidades, possibilidades, para que essa questão dos carregamentos se torne algo mais fácil, mais acessível. Uhum. E nos prédios mais antigos, a gente tem tentado levar essas tecnologias, o que o condomínio precisa fazer de adequação, dentro da sua realidade, né? Porque a gente sabe que cada condomínio tem uma realidade. Tem condomínios que têm pessoas de mais idade, tem condomínios que são mais família, tem condomínios que pessoas que possuem ali maior rotatividade, usam aquele condomínio só de aluguel, enfim, existem, né, vários cenários dos condomínios. Então, dentro da realidade do condomínio, a gente tenta mostrar quais são as opções disponíveis que ele consegue ofertar, que ele consegue se adequar para atender essa realidade que é os carros elétricos no condomínio, independente se ele é mais antigo ou não. Uhum. E deixa eu tirar uma outra dúvida com você. As placas solares, elas conseguem sustentar um carregador elétrico? Consegue, Marcelo, consegue. Uma placa solar, vamos falar, um sistema fotovoltaico, né? Uhum. Dimensionado para isso, tranquilamente. Né? Nós temos visto alguns projetos onde a cobertura da vaga de estacionamento ali do carro são placas solares que alimentam o carregador. Né? Então, isso dimensionado, né? Você pega ali a potência do carregador, monta seu sistema fotovoltaico. Pensando nisso, dá tranquilamente, como que diz, dá para você abastecer de graça. Rapaz, olha, economia, hein? Agora vamos entrar na polêmica. Bruno, quem deve arcar com os custos de instalação de carregadores? Moradores ou o condomínio? Tá, legal. Essa é uma pergunta que a gente sempre gosta de explicar o seguinte. Uhum. Conforme eu já falei, vai muito do que o condomínio vai entender. Mas a gente sempre explica, Marcelo, assim, que é interessante pensar de duas formas. Uma parte é onde provavelmente o condomínio ele vai ter que arcar com aquela infraestrutura talvez principal, geral, básica, vamos falar. E uma outra parte pode ser que o morador ele arque por conta dele mesmo. Então, a gente tem mostrado nas reuniões com os síndicos de que algumas etapas, algumas partes do projeto, né, de infraestrutura para os carregadores precisa ser feito pelo condomínio, porque senão isso vai acarretar problemas futuros, né? Então, uma infraestrutura que eu uso, eu peço, né, para o morador pagar. Peraí. Eu peço para o morador pagar. Mas daqui a pouco o morador do lado também vai querer utilizar. Só que agora quem pagou aquela infraestrutura foi o morador. E agora? É do morador? É do condomínio? Ele vai fazer mais uma infraestrutura do lado? Então a gente vai explicando em reuniões o porquê de cada parte ser do condomínio ou ser do morador. Mas dá para dividir isso tranquilamente, tá? Como já teve condomínios que entenderam o seguinte: vamos fazer tudo, já deixar tudo pronto e a gente rateia entre todos os moradores. Então, dá para fazer das duas formas, né? Como nós já fomos fazer instalações em condomínios também, Marcelo, onde o morador arcou com tudo. A infraestrutura, fez uma parte individual só para ele,
toda a instalação só para ele, tá? Entendi. Bruno, qual que é o custo hoje de uma instalação de um carregador elétrico e a manutenção desse carregador elétrico? É precisa fazer essa manutenção? Tá. A questão do custo, Marcelo, eu sempre respondo a mesma coisa, né? Depende muito. Né? Por exemplo, hoje eu fui fazer um orçamento que a vaga do morador em relação ao quadro elétrico vai ficar a 100 metros de distância. Então 100 metros é muita coisa. Não tem como eu falar que é a mesma coisa de um morador que vai ficar a 20 metros. Né? Então, assim, por isso que a gente falando em condomínio, tem bastante fatores que interferem, tá? Então, nós já tivemos orçamento, Marcelo, por exemplo, que ficou em R$ 2.500, orçamentos que passaram de 5 mil, orçamento com carregador e tudo mais que passou de 10 mil, tá? Então, se a gente for falar de custos, varia um pouquinho entre as questões aí da distância da vaga do morador em relação ao ponto que vai sair a energia. E sobre a manutenção, isso é uma coisa que nós estamos lá na Soléu começando a trabalhar, que é de conscientizar os proprietários a fazer a manutenção preventiva. Talvez a cada 6 meses, talvez uma vez por ano, abrir, fazer um reaperto, né? Porque a gente sabe que as conexões ali, conforme vão sendo usadas, ela talvez comece a soltar um pouquinho, né? Aí isso pode trazer um aquecimento. Então é importante sim fazer uma manutenção preventiva, um reaperto, uma limpeza, para manter ali em ordem o carregador. Bruno, existe algum incentivo ou subsídio do governo para essa parte de carros elétricos, carros híbridos plug-in, os próprios carregadores? Tá. Nós vimos até recentemente agora, com respeito ao IPVA, né? Alguns estados dando isenção parcial, dando isenção para carro híbrido, carro 100% elétrico, e algumas dos incentivos que tem, né? Recentemente nós conversamos com um banco, Marcelo, que eles possuíam lá uma linha subsidiada por algumas pessoas, né, alguns investidores do exterior, que eles queriam investir nessa questão de eletromobilidade, que possui ali juros mais baixos, planos melhores, né? Então tinha ali uma linha, aí tem que fazer toda aquela questão de documentação, qual é o projeto, mas existem, né? Se você procurar um pouquinho assim, a gente consegue achar alguns produtos aí que estão incentivando esse avanço aí da eletromobilidade. Não é a sua área, mas vamos lá. Você tem a experiência. Você consegue, assim, mensurar, haja vista as instalações que você já fez, o impacto na valorização do imóvel que hoje tem vaga para carregador elétrico e os que não tem? Marcelo, como a gente tem participado muito, né, tanto em assembleias, conversado muito com o pessoal dos condomínios, nós já temos ouvido falar muito de um movimento onde o morador ele chega na hora de procurar o local, né, o apartamento, e ele pergunta se tem infraestrutura ou não. Recentemente, em um condomínio que nós já fizemos a instalação da infraestrutura, a síndica nos disse que um morador ele se mudou para aquele condomínio porque tinha infraestrutura pronta e ele poderia colocar carro elétrico. Como também eu conheço uma pessoa que morava em um condomínio que não permitiu fazer infraestrutura, e isso foi um dos fatores que fez ele sair daquele condomínio. Tá? E também sobre a questão de valorização, né? Conversando com algumas pessoas, disseram que em São Paulo, alguns empreendimentos lá, depois, pegar São Paulo, onde foi feito provavelmente, né, esse estudo aí. Alguns empreendimentos que se adequaram, que fizeram toda essa parte, Marcelo, houve uma valorização de aproximadamente 10%. Né? Então, é só a gente fazer a conta aí de quanto que vale, talvez, o apartamento. 10% é muito além do que o investimento que a pessoa vai fazer para fazer a adequação do seu condomínio. Com certeza.
Legal, muito bem. É um dado a ser levado em conta, né? Para avaliar aí sobre a possibilidade de instalação ou não. Bruno, agora entrando na parte legal, né? A legislação, a burocracia. Quais são as principais regulamentações que impactam a instalação de carregadores em condomínio? Marcelo, a gente quando vai fazer a parte aí, né? Todo o processo até chegar numa aprovação em uma assembleia, a gente leva em consideração as normas que estão vigentes, né? Então a gente faz ali no condomínio a parte elétrica, né? Então desde ali da adequação da infraestrutura, a parte de projeto, tudo isso a gente utiliza as normas vigentes elétricas. E muitas vezes as pessoas perguntam, né? Bruno, mas e se hoje a gente fizer e aí amanhã mudar alguma coisa? Olha, infelizmente essa informação a gente não consegue prever se isso vai acontecer, se vai mudar. Mas acredito que tudo sempre vai evoluindo, vai evoluir. Só que quando você fez a concepção, seja de um projeto, se foi dentro das normas vigentes da época, é isso que você tem que fazer, né? Então, hoje já existem normas, por exemplo, Marcelo, tem a NBR 17019, que é uma norma específica para as estações de recarga. Então, essa norma ela fala sobre a questão de como que você tem que fazer ali um cálculo de demanda, como que você tem, se você pode usar o sistema inteligente, o que ele te traz de benefício, quais são as proteções elétricas que você tem que colocar. Então ali a norma ainda ela é pequena, mas ela já dá um bom norte para a gente com respeito a essas instalações. E Bruno, hoje, né, os condomínios que você tem feito instalação, qual tem sido o quórum para aprovação de instalação? Marcelo, até nós temos informações, né, que muitas vezes essa parte burocrática a gente acaba não entrando muito, né? Fica ali mais a parte da administração, da administradora, né? Mas normalmente tem sido a aprovação em assembleia, tá? E como eu falei, a gente acaba depois não se aprofundando muito se depois é tomado outras medidas, tá? Mas a princípio no mínimo uma aprovação em assembleia para qualquer instalação, né? A gente até já tem casos onde foi feito uma instalação, o síndico aprovou por conta própria, pode fazer, mudou a administração, mudou o síndico, e o síndico que entrou falou, eu não estou sabendo disso, não tem nada em ata. Resumindo, o morador teve que retirar a instalação. Então, a questão de levar este assunto para a assembleia é muito importante, né? É uma sugestão de sempre você estar respaldado por uma autorização, né? Ali a questão da assembleia. Bruno, você acha que carece hoje de uma legislação específica para isso? Isso por não ter, acaba dificultando a implantação dos carregadores elétricos? Marcelo, eu acho assim, especialmente pelas polêmicas que têm surgido, né, nesse cenário da eletromobilidade, bateria pega fogo, não pega fogo, e se pegar fogo. Então isso ainda causa medo. Pode pegar fogo. Assim como o celular pode pegar fogo, né? Assim como, às vezes, o quadro que a pessoa tem lá em casa, o quadro elétrico que a pessoa tem lá em casa, ela não sabe, mas está tão perigoso ou é mais perigoso que a bateria do carro que ela talvez tenha medo de comprar. A gente vê isso muito, Marcelo. Mas como é o assunto da vez, né? Então a mídia, enfim, começa a colocar muito material sobre isso, é isso que você pensa. Então realmente pode pegar fogo? Pode, né? Assim como o carro a combustão pode pegar fogo também. Com certeza, né? Talvez muitos vão se falar assim, o problema do carro elétrico é apagar a chama. E é verdade também, né? Porque as baterias, elas são lacradas. Ela é vedada para não entrar água, por exemplo. Então, se você vai jogar água nela, não vai entrar água. É difícil você acessar ali o pack de baterias. Então, esse é um dos fatores também de ser difícil você extinguir um incêndio
né? Mas voltando ali, hoje, muitas vezes, a gente tem visto que a insegurança, pela falta de algumas normas, de algumas de pareceres mais específicos das autoridades, acarreta no medo. E o medo é onde a pessoa fala, pessoal, eu acho que é muito perigoso ainda. Porque ninguém falou nada, não existe nenhuma norma. Então, sim, a gente tem visto que a falta de informações nesse sentido sobre o que pode, o que não pode, mais claras das autoridades, acaba ainda gerando uma insegurança nos moradores. Né? Porque, às vezes, em alguns locais, Marcelo, o motivo pode ser, às vezes, financeiro. Às vezes, em alguns locais não é financeiro. Às vezes, em alguns locais é insegurança. Às vezes, é os dois. Então, se você elimina, né, a questão da insegurança, a pessoa se sente segura, ela entende o que vai acontecer, se acontecer, como vai ser feito, tudo mais, isso deixa de ser um fator decisivo. Aí entra a questão, talvez, financeira. Aí a questão financeira tem outros meios que você pode daí tentar resolver, né, para fazer a implantação de um sistema desse num condomínio. Bruno, como que a instalação de carregadores contribui para práticas sustentáveis em condomínios? Práticas sustentáveis em condomínio, Marcelo, essa é uma boa pergunta. Porque, normalmente, a gente tem visto assim... Vamos falar e pegar um ponto, Marcelo, uma coisa que eu percebo bastante, que fica bom do carro elétrico no condomínio, silêncio na garagem. Rapaz, às vezes tem até que tomar cuidado, porque é tão silencioso que você nem percebe o carro chegando ali, né? Mas dentro de um condomínio, Marcelo, essa questão da sustentabilidade, eu preciso pensar um pouquinho mais como que isso afetaria. Carro elétrico, ele tem aquela pingação de óleo que alguns carros não. a combustão tem? Não, isso é verdade. Rapaz, e já vimos muito, hein? Já vi bastante. Onde às vezes tem até o papelãozinho ali embaixo na vaga, né, Marcelo? Não, com certeza, né? Se a gente for pensar nesse ponto, Marcelo, não tem pingação de óleo, não tem aquela fumaça dentro aí do subsolo, dentro da garagem. Isso com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta. Já aconteceu, voltando até um pouco no que a gente estava falando anteriormente sobre legislação e burocracia, você deu um exemplo que o síndico autorizou o morador, o síndico novo entrou, falou, não tem nada por escrito, pode retirar. Já aconteceu dessas assembleias que você falou que foi o quórum simples, então vamos dizer lá, tem 30 condôminos na reunião, 16 aprovou. Então, a maioria de um quórum simples, né? E, de repente, o condomínio tem lá 100 apartamentos. Então, não é o 2/3, que algumas coisas exigem que seja feito. Já aconteceu de, alguma vez, ter uma aprovação assim e depois ter que voltar atrás à Assembleia porque alguém entrou na Justiça e falou, não, precisava de 2/3 ou não. Como é que tem sido essa questão hoje? Não sei se você tem conhecimento disso. Tá, Marcelo, pelo menos que chegou ao nosso conhecimento lá, até o momento isso não aconteceu nos locais que nós já atendemos ou trabalhamos, tá? Então, não tenho conhecimento disso ter acontecido, não, tá? Agora, de não ter feito nenhum tipo de aprovação em assembleia, isso já chegou ao nosso conhecimento, até como eu comentei um caso aí, né? Aí isso já chegou ao nosso conhecimento. E, Bruno, quanto em média hoje a pessoa vai gastar de conta de luz, vamos dizer assim, né? De um carro elétrico? Tá. Essa também é uma informação que, como diz, depende muito do carro, depende muito do uso. Por exemplo, conhecemos clientes que eles trabalham em outra cidade, então eles têm um carro 100% elétrico, mas todo dia pega a estrada. Conhecemos clientes que eles possuem carros híbridos, que eles andam mais na cidade mesmo. Mas para te dar uma ideia, Marcelo, ontem, inclusive, eu estava ajudando um condomínio, tirando os relatórios, né, de consumo ali dos moradores e tudo mais. Teve moradores que gastaram R$80, moradores que gastaram... Isso em um mês, tá? Em um tempo de um mês. R$80, moradores que gastaram 130, R$100, 150. Essa foi a média que eu vi ali dos moradores
durante um mês, né? Mas uma informação que vai depender um pouquinho do tipo do uso, né? Mas quando a gente pega aí um comparativo, Marcelo, a mesma quilometragem com um carro a combustão e um carro a eletricidade, é gritante a diferença de custo, tá? O custo com o carro elétrico é bem menor, tá? Bem menor. Tá, e qual que é a autonomia hoje de um carro 100% elétrico, né? A gente vai entrar em algumas searas assim que talvez não seja até do seu conhecimento, mesmo você estando na área, né? Porque assim, às vezes na hora de você comprar o carro, anda 1.200 km, anda 300, anda 600. Como é que é essa questão? Nós vemos assim, normalmente os carros mais baratos, eles vão ter baterias menores, autonomias menores também. Carros mais premium vão ter baterias maiores, né, autonomias maiores. Então nós temos hoje aí, Marcelo, carros com autonomia aí na faixa de 230, 250 a 400 quilômetros. Tem carros que têm uma autonomia maior, eu não vou ter certeza agora o carro, o modelo, mas a gente sabe aí que tem carros que já chegam a autonomia de 400 km, 100% elétrico, né? Tranquilamente. O híbrido plug-in, ele tende a ser mais econômico que o 100% elétrico. Normalmente o híbrido plug-in, a bateria dele vai ser bem menor, né? Então, por exemplo, tem híbridos plug-in que andam aí 50 km, 60 km, se eu não me engano, tem um modelo que ele anda mais de 100. Então, os híbridos plug-in... Aí ele liga a combustão. Isso, né? E aí ele tem ali um modo de seleção, né? Onde você coloca se você quer andar 100% elétrico, se você quer andar alternado ou se você quer andar combustão. Normalmente, eles têm ali o modelo. Então, um híbrido plug-in você pode colocar, mas ele vai ser sempre aí para trajetos menores, né? O híbrido plug-in. Pensando em você utilizar apenas a parte elétrica dele, né? A bateria. Entendi. Bruno, o carro elétrico reduz a pegada de carbono de forma significativa? Marcelo, muitos especialistas dizem com respeito, né? Se a gente for pensar só no carro, né? Ali ele não tem a emissão de poluentes, entre outras coisas, com certeza, né? Com certeza. Mas muitos também trazem a questão ali da extração da matéria-prima, da bateria, como que ela o quanto que ela prejudica, como que ela é agressiva ao meio ambiente. Então, assim, um assunto que às vezes tem dois pontos de vista, né? Mas se a gente for pensar no produto ali final, carro, né? Nós temos sim um produto que ajuda a diminuir significativamente a questão da emissão de gases poluentes, né? E você tem percebido uma mudança de mentalidade, de forma geral, voltando a falar um pouco dos condomínios. Os moradores, eles têm procurado se inteirar mais, conhecer o assunto. Você acha que tem mudado a mentalidade ou é aquela resistência, não, aqui não funciona, aqui não dá certo? O que a gente tem visto ainda, Marcelo, que a desinformação tem causado ainda bastante resistência. Então, sempre quando alguém entra em contato com a gente para falar uma coisa, a primeira coisa que a gente tenta falar vamos fazer uma reunião. Vamos sentar, deixa a gente explicar tudo o que está envolvido, tudo que a gente pode fazer, o que já existe de tecnologia. Porque a gente percebe, Marcelo, que depois que a gente consegue fazer uma reunião, explicar tudo que está envolvido, a pessoa muda um pouco como ela enxerga a questão dos carregadores, das instalações no condomínio. Então, infelizmente, hoje a gente ainda vive, né, onde as pessoas, elas veem ali um influencer, vê uma pessoa que ela respeita falando numa rede social, para ela, às vezes, ela acaba comprando aquela verdade para ela. Então, quando isso acontece, a pessoa vai ter aquele ponto de vista. Então, o que a gente tem tentado levar muito, especialmente, Marcelo, pensando em condomínio.
levar a informação nas assembleias. Então, quando o síndico, a gente faz a reunião ali com o síndico, a síndica, a administração, a gente faz essa explicação, normalmente a pessoa entende tudo que está envolvido, e aí a gente pede para ela que, se ela quiser, a gente pode participar na assembleia para levar mais informações para os moradores, porque a gente tem percebido que, quando os moradores eles entendem o que está envolvido, a forma de enxergar muda. Aqueles medos, aqueles receios, talvez podem não acabar, mas diminuem significativamente. E aí isso acaba depois abrindo brecha, né? Facilitando, né, o caminho ali da implantação do sistema. Tá. Não precisa citar nome, né? É para a gente preservar. Algum case de sucesso, assim, de algum condomínio aqui em Londrina que tinha uma resistência, depois que implantou, né, o projeto, o sistema de carregadores elétricos, o feedback positivo, poxa, olha, melhorou muito e tal, e assim por diante? Temos sim, Marcelo, temos sim. Vou citar um que acho que é bem interessante. Esse condomínio, eles já tinham tido 2 assembleias, levaram esse assunto para aprovação, não conseguiram. Aí nós conseguimos, né, o contato, entramos, fomos fazendo todo esse trabalho, todo o processo, fomos para a assembleia, conseguimos ali a aprovação, foi implantado o sistema no condomínio para atender todos os moradores. Na época, Marcelo, esse condomínio eles possuíam 3 carros, 3 moradores com 3 carros. Em um ano, eles estão com 13 moradores com carregadores lá instalados. Então, assim, a gente está falando em um ano, 10 moradores já fizeram aquisição, instalação e estão usufruindo do sistema. Então, e hoje, assim, a gente vê que o condomínio não tem mais aquela preocupação, a síndica, a administração. E agora, o que eu faço? Vieram aqui, falaram que querem instalar, o que eu faço? E agora? Posso, não posso? Procuro alguém? Não tem mais essa preocupação, que é o que a gente vê que é o que acontece muito. Posso, não posso? O que eu vou fazer? E agora, ligo para quem? Não, tudo pronto. Aí eles já possuem lá um sistema falando o que é para ser feito, qual que é o procedimento, dá para o morador. Morador, é isso aqui que você precisa fazer. O morador instala, está lá funcionando, só alegria para todo mundo. Excelente. Bruno, a resistência a mudanças é uma barreira maior do que os custos financeiros? Marcelo, no momento, sim. No momento, sim. Nós já tivemos casos onde foi aprovado até pela questão financeira. Olha, o valor ok, todo mundo está de acordo, mas precisamos agora entender estes pontos aqui, que são as resistências, que são as dúvidas, que são os medos. Se isso for sanado, aí a gente continua. Então, isso já aconteceu também. Então, hoje a gente percebe que o medo e, às vezes, a desinformação é um fator mais decisivo do que a parte financeira. Uhum. Você acha que aí é um trabalho de futurologia, né? Vamos dizer assim, né? Que a tecnologia dos carregadores, daqui a um tempo, ela vai passar a ser obrigatória nos condomínios. Todo condomínio novo vai ter que lançar o prédio com carregador elétrico. Marcelo, pelo que nós temos visto, sim, né? Até, por exemplo, hoje mesmo a nossa equipe está instalando alguns carregadores em um empreendimento que está sendo lançado em Londrina, né? Inclusive é um empreendimento comercial. Então, olha só, o empreendimento está sendo lançado, comercial, onde já estão colocando carregadores. Então, nós estamos vendo que a venda, né, dos carros elétricos, híbridos, ela só tem aumentado, né? Então, isso vai chegar uma hora que vai ser um diferencial até mesmo para as construtoras, né? Nós estamos vendo isso, um movimento disso nas montadoras. Então, por exemplo, tem montadora que está investindo em sistemas de recarga no Brasil para ter um diferencial de mercado. Então, se você comprar o meu carro, eu te garanto que em X lugares aqui no Brasil você vai ter carregador de graça. Então, isso vai também chegar a um ponto onde as construtoras
vão usar, né? Recentemente até em Londrina tinha, eu me lembro, indo ali para o... Tinha um outdoor onde mostrava um condomínio e um carro recarregando, né? Então mostrava ali que aquele condomínio já estava oferecendo o sistema de recarga como diferencial do empreendimento. Então tudo indica sim, Marcelo, que as estações de recarga elas vão ser aí, não digo obrigatórias, né? Mas pelo menos um grande diferencial. Uhum. Você consegue precisar hoje em quanto tempo o investimento? Então o condomínio lá, ele arcou com todos os custos de instalação, fez todo o projeto, cada vaga de garagem tem um carregador elétrico agora. É possível precisar em quanto tempo o morador, falando do morador, porque vai sair do morador depois o recurso para poder pagar isso. Em quanto tempo ele consegue recuperar o investimento dele? Marcelo, acho que a gente falar de recuperar, né, vou falar de payback de um investimento desse, é um pouco difícil, porque é o seguinte, talvez você foi lá e pagou aquela conta junto comigo, mas talvez eu viaje todo dia com um carro elétrico e talvez você ainda não tenha um carro elétrico por alguns anos. Então, falar sobre um retorno, o que a gente vê sobre o retorno é o que você me perguntou um pouquinho antes, né? É sobre a valorização. Então, nesse sentido, Marcelo, o retorno é basicamente imediato, né? Porque se você fez a infraestrutura, se o seu condomínio está adequado, concluiu, o seu condomínio já está valorizado. Então, você já teve um retorno. Né? Então, se amanhã você for alugar, for vender, alguma coisa nesse sentido, você já tem um retorno ali na venda. Né? Agora, o uso vai depender um pouco da forma que a pessoa vai utilizar. Né? Se a gente for falar, por exemplo, de um retorno, talvez você use academia ou não use, a gente foi lá fazer uma melhoria, né? Qual é o tempo de retorno? Vai depender muito do quanto que você vai utilizar. Né? Mas se a gente for pensar em valorização, é um retorno basicamente ali instantâneo. Bruno, como funciona o motor de carro elétrico em comparação com o carro a combustão? Você tem essa informação? Ou é muito específico? Eu não tenho as informações técnicas aprofundadas, né? Mas ele é muito simples, Marcelo, porque é literalmente ali um motor elétrico ligado nos eixos, né? Especialmente motor 100%, a gente está falando aqui do carro 100% elétrico, né? Então você não tem pistão, você não tem embreagem, você não tem sistema... Vários sistemas que o carro a combustão tem, você não tem no sistema elétrico. É um sistema muito mais simples. Se você abrir ali ele, né, aquela parte do motor ali, você não tem nada. Igual um carro a combustão, né? Então o sistema elétrico, o motor elétrico, ele é muito mais simples e compacto do que o motor a combustão. Bruno, você falou já rapidamente, algumas perguntas atrás, sobre o tempo de carregamento, né? Quanto tempo em média demora para carregar um carro elétrico hoje? Tá. Também é um dos fatores que depende um pouquinho de algumas coisas, né? Por exemplo, igual o celular. Quanto tempo demora para recarregar um celular? Depende. Se você colocar ele sem bateria, é um tempo. Se você colocar ele com 20%, 80%, a bateria do carro é a mesma coisa, Marcelo. Então, um carro híbrido, ele talvez vai demorar aí 2 horas, 2 horas e meia, talvez menos do que isso, dependendo. Já um carro 100% elétrico, dependendo do tamanho dele, a gente já está falando aí de coisa de 5 horas, 6 horas. Né? Então, depende um pouquinho do carro, do carregador. Se a pessoa tem ali um carregador que é da mesma potência que o conversor interno do carro. Né? Então, isso interfere bastante no tempo de recarga. Mas é nessa média, Marcelo. 2 horas, 4, 5, 6 horas, né? É nessa média aí. Bruno, como funciona o sistema de carregamento bidirecional?
Essa aí você vai ter que editar, porque essa aí nem eu... Ah, tá. Não, essa informação eu não peguei ainda, Marcelo, porque isso aí é bem recente. É recente? É bem recente. Essa aí, por exemplo, ali que a pessoa... Até eu vi essa semana, onde a pessoa coloca um adaptador ali no plug onde faz a recarga, e aí ela liga um liquidificador, para ela utilizar. Seria isso, tá me perguntando? A gente edita. Mas isso sim, bidirecional seria isso. Tipo, você utilizar a bateria do carro... V2G Velix Twin Grid. Você utilizar a bateria do carro para energia alternada. O Flash, nós vamos editar isso aí, hein? Corta aí, Flash. Vamos lá. Qual a voltagem mínima necessária para instalar um carregador? Marcelo, essa é uma pergunta interessante porque assim, você pode ligar um carregador em 127, em 220, em trifásico 220, em 380. O carregador, lógico que ele vai ter uma potência máxima de acordo com o modelo, mas a tensão que você liga o carregador, ela vai definir a potência que o carregador vai funcionar. Então, só para a gente pegar aqui para ficar mais claro. Eu pego lá um carregador da WEG de 22 kW. Ele só vai funcionar em 22 kW se eu ligar ele em 380 volts trifásico. Esse mesmo carregador, se eu ligar ele em 220 trifásico, ele vai me entregar só até 11 kW. Esse mesmo carregador, se eu ligar ele em 220 monofásico ou bifásico, ele vai me entregar até 7,4 kW. E esse mesmo carregador, se eu ligar ele em 127, ele vai me entregar até no máximo 3,7 kW. Então, a tensão elétrica, para não se confundir com a tensão, então a tensão elétrica da ligação do carregador, ela interfere muito na potência do carregador. Já aconteceu lá atrás, Marcelo, do cliente chegar para a gente e falar assim, olha, eu comprei esse carregador aqui, ó, é o melhor que tem, o mais potente que tem, mas ele não tinha a tensão necessária para funcionar com aquele carregador naquela potência. Resumindo, ele não conseguiu usar aquele carregador. Tá? Então isso é muito importante. É importante você procurar uma pessoa para te dar essa orientação. Uhum. Bruno, quantos carros eu posso carregar por vez no condomínio? Vamos supor que seja um prédio lá de 120 apartamentos. E nós temos 60 pontos para carregar. Metade. Eu não posso carregar os 60 carros ao mesmo tempo. Eu entendo isso, não sei. Porque se é na mesma rede elétrica, vai dar uma sobrecarga, né? Então, quantos carros por vez nós conseguimos carregar? Tá. Na verdade, pode, Marcelo. Pode? Pode. Então, isso vai depender do estudo que foi feito, do projeto, né? Como eu falei lá no início, nós na Soléu sempre tentamos verificar a possibilidade de atender a todos os moradores ao mesmo tempo. Só que isso não dá para ser feito sem aquele sistema inteligente que eu falei, sem o Smart Charge System. Sem esse sistema inteligente, muda tudo isso que eu vou falar. Uhum. O que eu vou explicar aqui é com o sistema inteligente. Então, com ele, Marcelo, nos condomínios que a gente concluiu recentemente, que são apartamentos aí com 70 moradores na média, o nosso projeto é para que os 70 moradores possam utilizar se quiserem ao mesmo tempo. Tá? Então, nestes casos, o estudo, a infraestrutura, tudo isso suporta, né? Não quero dizer que todos os condomínios vão conseguir fazer isso. Por exemplo, teve um condomínio que nós tivemos que trocar o transformador para que isso fosse possível. Tá? Então, aí é onde entra todo o projeto, né? A desanálise, a conversa do que o condomínio quer fazer, o projeto, e aí a gente entra com as soluções para tornar isso possível.
Mas é sim, é possível. Poxa, olha. Vamos agora, assim, a gente tá falando bastante de condomínio, mas vamos supor que eu quero colocar um carregador elétrico na minha casa. Eu posso catar lá vamos supor, o carro né, um híbrido plug-in. Eu posso pegar meu carregador e plugar na tomada lá que eu ligo a televisão na minha casa? Boa, Marcelo, boa. Isso aí é até uma coisa que fica de alerta, né? Porque assim, muitas vezes, o que a gente mais tem recebido, Marcelo, é a pessoa liga pra gente e fala assim, me disseram que isso aqui é um carregador simples, é só eu colocar numa tomada e pronto. Pessoal, a gente está falando de um sistema que, de acordo com o carro, de acordo com o carregador, a potência que vai ser consumida não é uma potência baixa. E diferente daquele liquidificador, diferente daquele equipamento que você usa por 5 minutos, 10 minutos, nós falamos ali que tem carregador, tem carros que ficam 2, 3, 5, 6 horas ligadas. Então, vamos pensar lá na casa, Marcelo. Se você pegar o projeto da sua casa, né, você que está nos assistindo, se você pegar o projeto, ou pensar um pouquinho aí na sua instalação elétrica, você vai perceber que normalmente você faz um circuito para 5, 6 tomadas, talvez, um cômodo. Tem casas que às vezes usam um circuito para muitas tomadas. Então, você sabe que aquela tomada da sua televisão, pegando o exemplo que você deu, o que mais está ligado nela? Será que ela está compartilhando, aquele circuito está compartilhando um outro equipamento potente também? Talvez um aquecedor num dia frio, ou um ar-condicionado, enfim, um outro equipamento mais potente? Então, por isso, Marcelo, que a gente sempre sugere, não é que você não possa utilizar uma tomada de parede, mas a gente sempre sugere, se você não conhece a sua instalação, não, eu sei que vem um circuito específico, eu sei que ela tá, é só para isso. Caso contrário, a gente sempre sugere um circuito independente para a tomada. Então, o perigo de você usar qualquer tomada ali na residência é isso. Você não sabe o que mais está ligado. Então, se a sua instalação tiver sido bem feita, o que vai acontecer provavelmente é desarmar o seu disjuntor. Uhum. Agora, se ela não tiver sido bem feita, disjuntor não ter sido bem dimensionado, ou fiação não tiver sido bem dimensionada, você pode ter um aquecimento, e aí, infelizmente, às vezes você pode ter um acidente maior aí na sua residência. Entendi. Você precisa desbloquear Olha só. Eu posso fazer o carregamento elétrico na chuva? Marcelo, com as proteções corretas instaladas, lógico que, como diz, você não vai sair aí fazendo loucura, né? Mas, poxa, talvez você precise desconectar, né, o seu carro. Se a sua instalação estiver correta, né, as proteções corretas, você pode retirar ou colocar ali o plug do carro. E aproveitando, eu posso tirar, para deixar de carregar o carro antes de completar a carga total? Você pode, né? Aí talvez você tenha que dar uma olhadinha, que alguns fabricantes eles trazem ali algumas instruções sobre, né, o quantos por cento recarregar, como que a bateria ali foi projetada, né? Olha, sempre recarregue acima disso, abaixo daquilo. Mas normalmente o carro, ele não vai deixar você retirar sem fazer ali o desligamento, destravar, né? Não é igual você vai ali na tomada e puxa, ele trava, né? Um bom carregador, o carro tudo certinho, ele vai travar o plug, você vai tentar puxar o plug, ele não vai liberar. Então, assim, você consegue fazer esse desligamento a qualquer momento da recarga, né? Mas sobre quantos por cento, até quantos por cento ir ou não, aí normalmente você vai ter que ver um pouquinho de cada modelo de carro, o que o fabricante indica. Bruno, eu posso usar o mesmo carregador em várias marcas de carro diferentes? Sim. É padrão? Sim. Hoje o que padroniza, né,
são os plugs, né? Então, hoje no Brasil, tem se adotado, né, na grande maioria dos veículos, o plug T2, que é o para corrente alternada. E para corrente contínua é o CCS2. Então, esse modelo, o T2, todos os carros que forem T2, eles vão aceitar o plug e vai iniciar a recarga. Tem uma questãozinha técnica de pouquíssimos carros, tá, Marcelo? A gente tem conhecimento de um carro que talvez, conforme for a ligação do carregador, mas não é nem por causa, tipo assim, é por causa da marca, é por causa de ligação elétrica, tá? Que pode ser que às vezes tem um carro que a gente tem conhecimento, nós lá temos conhecimento, que talvez ele não funcione, tá? Mas não é por causa do carregamento, do carregador. E pouquíssimos carros têm vindo, por exemplo, com plug T1. Tem ali o da Tesla, que é diferente. Tem, se eu não me engano, acho que um outro modelo também, que é outro plug. Mas no Brasil tem se adotado um padrão T2. Uhum. Aproveitando já que você falou, qual que é a diferença entre carregadores de corrente alternada e corrente contínua? Tá. Vamos lá então. Corrente alternada é como nós temos a energia, digamos assim, na nossa residência, que nós recebemos, né, da concessionária. As baterias, elas utilizam a energia em corrente contínua. Então, se nós temos energia alternada e o carro é corrente contínua, dentro do carro ele tem um conversor. Então, esse conversor, Marcelo, é o que ele vai limitar a velocidade da recarga que o carro vai recarregar a bateria. Tá? Essa é um pouquinho mais técnica, eu vou tentar falar até de uma maneira mais fácil para ser entendido. Então, temos corrente alternada, injetamos no conversor, o conversor converte e alimenta em corrente contínua. É assim. Agora, quando o meu carregador já é de corrente contínua, eu não preciso ter o meu conversor aqui trabalhando. Então, o carregador, Marcelo, ele já faz a recarga direta, como se fosse fazendo um bypass ali, ele já injeta direto energia nas baterias. Então, eu não dependo da velocidade do meu conversor. Então, é onde que nos carregadores de corrente contínua, eu consigo recarregar muito mais rápido. Tá? A gente está falando assim de algo muito mais rápido mesmo, né? Porque o que limita o tempo de recarga com o carregador de corrente alternada é a velocidade que o conversor consegue converter essa energia. Tá? E aí, quando eu não tenho isso, é a potência do meu carregador de corrente contínua que vai mandar a velocidade da recarga. Basicamente isso aí. Qual a vida útil de um carregador? Marcelo, do carregador. Olha, os carregadores que nós instalamos até o momento, Marcelo, nós não tivemos que fazer nenhuma manutenção, né, da nossa parte, Soléu. Então, assim, são equipamentos que são feitos para durar aí bastante tempo. Por exemplo, hoje, né, os carregadores que nós trabalhamos lá na Soléu, os carregadores da WEG, a WEG já montou uma assistência em Londrina, caso necessário, né? A gente sabe que são componentes eletrônicos, né, que tem parte de comunicação, então vira e mexe, talvez pode dar alguma falha. Já existe assistência técnica para poder fazer a assistência necessária no carregador, né? Mas nós lá ainda não precisamos retirar nenhum carregador para fazer manutenção. Uhum. Bruno, o carregamento ultra rápido, ele pode acabar com a principal barreira dos carros elétricos, a ansiedade por autonomia? O que você acha? Olha, Marcelo, eu acho assim que vamos falar, e quando a gente fala de ultra rápido, hoje a gente entende que são os carregadores de corrente contínua, né? Porque são eles que vão acelerar isso aí. Acredito, Marcelo, isso é uma opinião minha, né? Que com o avanço da infraestrutura de carregadores de corrente contínua, é sim para ajudar.
Mas eu vejo que também vai ter que acontecer uma mudança quando a pessoa ela compra o carro elétrico de mentalidade. Eu lembro que há um tempo atrás eu sentei com uma pessoa que ele gosta, né? Ele gosta dessa questão da eletromobilidade, né? Como ele mesmo se diz, ele é um entusiasta, né? Dessa área. Mas ele falou, Bruno, hoje eu entendo que eu vou lá para Santa Catarina, eu não vou mais com aquele pensamento que eu ia quando eu tinha um carro a combustão. Então, eu sei que em determinado momento eu vou parar. Aí, Bruno, aquelas mensagens que antes eu ia respondendo enquanto estava dirigindo, eu não respondo mais nada. Eu sei que chegando lá, eu vou ficar X tempo parado, eu vou responder as mensagens que eu tenho, eu vou fazer as ligações que eu tenho, eu vou mandar os e-mails que eu tenho. E aí depois eu vou seguir viagem até tal lugar. Lá eu vou almoçar, lá eu sei que eu vou fazer mais isso. Então ele falou assim, que a viagem dele, a forma dele enxergar a viagem teve que mudar. Então assim, eu acho que além da questão da infraestrutura, do tempo de recarga, é também você entender que agora eu não vou mais... A princípio, pode ser que isso mude, Marcelo, né? É para isso que estão trabalhando. Baterias, carregadores que acelerem isso cada vez. Estou falando do que a gente tem de realidade hoje, né? Então, é a mentalidade da pessoa entender assim, tá, não vai mais ser igual a eu abastecer ali num posto de combustível mesmo. O cara chegou ali, 5 minutos, 2 minutos ali, tá pronto, bora para casa. Então, estão trabalhando nisso, estão trabalhando em melhoras de tecnologia, mas também é da pessoa entender que agora ela tem um outro tipo de carro, que ela tem que pensar diferente naquele trajeto, naquela viagem. Legal. Galera, gostaram? Chegamos ao final aqui do nosso bate-papo. É um assunto bastante interessante, técnico, novo. Né, com certeza, daqui a um tempo a gente pode chamar o Bruno aqui de novo para trazer as novidades desse mercado que não para de crescer. E se você ficou com alguma dúvida que não foi abordado aqui, pode entrar em contato com o nosso podcast. A gente manda lá pro Bruno, o Bruno responde e a gente manda para você. Tá legal? Agradecer ao nosso patrocinador, a Handkiss, o imóvel que você procura, com o atendimento que você merece. E esse foi mais um podcast Conta Pra Nós. Agradecer, Brunão. Obrigado pela presença. Valeu, Marcelo. Valeu, galera. Até a próxima.